Olá a todos, eu sou o engenheiro Alan Dias da Carpinteria Estruturas de Madeira. Sou engenheiro civil e sócio-diretor aqui da Carpinteria. Nós somos uma empresa pequena que faz projetos de estruturas de madeira e a gente também faz fabricação e montagem de estruturas de madeira. Somos os responsáveis pelo projeto e pela obra do Shopping Iguatemi Fortaleza, que é uma das maiores obras de madeira engenheirada do Brasil. Hoje eu vou falar um pouco sobre construções de madeira aqui no Brasil e no mundo. Primeira coisa que a gente pensa em construções é, por que não começar a utilizar madeira laminada colada ou o que a gente chama de madeira engenheirada nas construções, que é laminado colado, CLT e outras placas estruturais, ao invés de usar aço ou concreto armado, que é o que a gente normalmente usa nas construções. Tá? A primeira coisa que eu gostaria de dizer sobre isso é a questão da sustentabilidade do uso da madeira. Primeiramente, a gente vive num planeta que tem os recursos, né? Os recursos naturais não são infinitos. A gente precisa trabalhar com materiais que têm uma reposição rápida para o próprio planeta, para que isso seja sustentável, né? E a gente sabe que nós vivemos com problemas, né, de água, né, de ar, de biodiversidade e dos alimentos, e por isso a gente precisa começar a pensar um pouco melhor nas construções do futuro para utilizar materiais mais naturais e mais sustentáveis. Numa economia de crescimento fechado, que só pensa em crescimento mesmo, não tem, e no lucro, né, que visa o lucro, não tem muito essa visão de que o planeta precisa ser preservado. Então, é uma economia que vive sempre como extrativismo, e só que isso tem mudado, né? Eu tenho percebido que mais pessoas no mundo vêm buscando construções em madeira, né, construções com materiais mais naturais, para que você tenha um benefício muito maior para o nosso planeta, que é o planeta Terra, e que afinal é o único planeta que a gente tem, que a gente conhece e que a gente vive, ok? Vou falar um pouco das construções em cidades grandes, por exemplo. Hoje é configurado uma cidade grande, né? Grandes megalópolis, né, ou metrópoles, as cidades que possuem mais de 1 milhão de habitantes. São Paulo é uma delas, né? Assim como Tóquio, Nova York e outras cidades espalhadas pelo mundo também. Atualmente, 50% da população mundial mora em cidades grandes, sendo que no futuro vão ser 75% da população mundial. Ou seja, todas essas cidades que têm mais de 1 milhão de habitantes vão começar a receber mais gente para morar dentro delas. E como que nós, que trabalhamos com construção, poderemos abrigar essas pessoas nessas cidades de uma forma sustentável, né? Será que construir arranha-céus, né, de concreto ou de aço gigantes para abrigar essas pessoas é construir de uma forma sustentável, né? Não sei se é bem assim, porque todo esse material que foi utilizado para se construir esses prédios dessa forma, eles seriam provenientes de fontes, né, de jazidas que gastam muita energia para ser produzidos. E o próprio arranha-céu em si, funcionando, ele gasta muita energia. Será que não tem um jeito melhor de se construir para se compensar essa energia, né, de construção? Eu vou falar um pouco aqui também da construção em concreto armado, né? Que é a construção mais utilizada no mundo e aqui no Brasil é a que mais se usa mesmo, né? A construção civil é a segunda mais antiga economia do mundo. A gente está sempre tendo inovações tecnológicas, né? Quando você vai visitar essas feiras de construção, né? FEICOM e diversas outras que tem no setor, a gente sempre encontra produtos ecológicos, a gente encontra produtos que se dizem, né, sustentáveis, né, soluções diferentes, inovadoras, mas será que elas são realmente sustentáveis? Qual é o peso que vem atrás desses produtos inovadores que a gente encontra nessas feiras, né? Por exemplo, utilizar
cobre, vai, na construção, ou qualquer outro metal na construção, né? Por exemplo, para você produzir 1 quilo, né, de cobre, a gente gastou 8 quilos da matéria-prima para chegar nesse 1 quilo. Então tem por trás desse 1 quilo de cobre que a gente está usando numa construção um gasto energético muito maior do que o que a gente está utilizando, né? Além disso, a construção civil hoje é cheia de trabalhador, né? Quando você vai numa obra, visitar uma obra de um prédio, por exemplo, está cheio de gente com uma qualidade de capacitação de mão de obra muito baixa, é sempre um caos. Às vezes você tem 4, 5, 6 pessoas fazendo o trabalho que poderia ser feito por uma pessoa só, né? Tem uma poluição sonora muito grande, às vezes você tem que usar, né, protetores auriculares, né, vários EPIs para você não danificar a sua audição, né, sua visão, né, com muita poeira. É um lugar insalubre, né, e o pior de tudo, a construção civil hoje gera 30% de resíduos que não servem para nada, que vão para algum descarte, ok? Então isso é o que a gente tem hoje em dia, que é o que está mudando e é o que a gente está propondo mudar também com essas construções para o futuro. Ou seja, se a gente for somar todos os gastos energéticos que a construção civil tem hoje em dia, chega a 47% de toda a emissão dos gases no efeito estufa do planeta Terra. É muito maior do que o que a gente acha que é a poluição dos carros, dos automóveis, das fábricas. Não, é a construção civil, é quase metade do CO2 expelido na atmosfera vem da construção civil, seja na sua produção dos materiais, né, concreto, aço ou o que quer que seja de metais pesados na construção, e também dos resíduos gerados, por exemplo, para transporte desses materiais, né? Por exemplo, também vou falar do concreto armado. O concreto armado hoje é o material mais utilizado na construção civil do mundo inteiro, né? É o segundo material mais consumido pela humanidade, só perde para a água. E é um material barato, né? Barato, muito barato, por isso que ele é utilizado. Só que ele é barato dentro da betoneira, né? O metro cúbico do concreto é barato. Na hora que ele sai, que ele começa a receber uns insumos de pessoas trabalhando, tem que fazer forma, né? Tem perda, aí ele começa a ter um gasto energético secundário que muita gente não vê nas obras, né? 3 toneladas de concreto são consumidas por pessoa na face da Terra por ano aqui no nosso planeta. É um material muito pesado, é difícil de transportar, né? E por ele ser pesado, ele gasta muito mais CO2 no transporte, gasta muito mais diesel e tem uma energia enorme para a produção, porque ele depende de queimas, vindo também de jazidas, né, que demorariam milhões de anos para se recompor de novo no planeta. O concreto, por si só, é responsável de 5 a 8% das emissões de CO2 aqui no planeta Terra. Já agora eu vou falar sobre o aço. O aço também é um material muito utilizado na construção civil porque, primeiro, ele está dentro do concreto armado, né? A armação do concreto é feita de aço. Além disso, a gente tem as construções mesmo metálicas que são feitas de aço, né? O aço gasta muita energia para sua produção porque realmente para você fazer a fusão do ferro e do carbono que compõe a liga do aço, você precisa de uma energia tremenda, né? E é um dos maiores consumidores de energia do planeta Terra para a construção. Só o aço é responsável de 3 a 4% de toda a emissão de CO2 no planeta Terra. E aí a gente tem um dilema, né, relacionado ao aço. O aço, ele é ecológico, porque ele pode ser reciclável, mas é diferente de ser sustentável, né? São dois conceitos diferentes. O aço não é sustentável porque ele tem um gasto energético, uma energia acumulada nele muito grande, apesar de que ele pode ser reciclável. Por isso
que nós que trabalhamos com madeira, a gente está propondo um novo jeito de se construir nas cidades e em toda a área de construção para pessoas ou para instituições, que é simplesmente reduzir o uso do aço e do concreto. Eu não estou dizendo que a gente vai acabar, na verdade é uma grande dieta, a gente vai deixar as estruturas do futuro mais fitness, digamos assim. A gente reduz o uso do aço, reduz o uso do concreto e começa a utilizar materiais mais naturais na construção, tá? E hoje o material mais indicado para se construir é a madeira, na verdade, porque a madeira ela pode ser trabalhada para se compor peças engenheiradas que servem como estrutura, pilares, vigas, lajes e paredes estruturais, substituindo concreto, aço e blocos estruturais, por exemplo, né? A madeira, através da fotossíntese, que vocês devem conhecer bem, ela tem um processo que transforma o CO2, que é o dióxido de carbono, em oxigênio. Isso a gente aprende desde a 5ª série, quando a gente está como criança, sabe que a árvore é uma fábrica de oxigênio. Como essa fábrica funciona? Ela precisa de energia. Qual é a energia da árvore? É a própria luz solar ou qualquer tipo de luz que incide na floresta. Ela precisa de água, a água das chuvas que ela absorve pela raiz, e precisa do gás carbônico, CO2. CO2, se a gente for transferir para uma outra palavra, seria a poluição que está no meio ambiente. Então, através da fotossíntese, ela transforma luz, água e poluição em glicose, que fica armazenada ali na madeira. Dentro da fórmula da glicose está o CO2, que foi a poluição, e devolve para a gente oxigênio, que é o que a gente usa, né, na nossa vida. Ou seja, a árvore, né, a madeira em si é um grande estoque de carbono. A madeira é um estoque de poluição. Por isso que se construir com madeira é sustentável. A gente está basicamente construindo com o CO2 que a madeira retirou, que a árvore, né, retirou do meio ambiente, e está transformando isso num pilar, numa viga, numa construção, num prédio, num revestimento, num piso, num móvel, num painel, numa cadeira, todos os derivados que se tem da madeira. E a conta que se faz é muito simples. Para cada 1 metro cúbico de concreto que a gente usa na obra, concreto armado, a gente considera que isso está consumindo 1 tonelada de dióxido de carbono, ou seja, 1 metro cúbico de concreto consumiu, né, 1 tonelada de dióxido de carbono. Já a madeira é o contrário. A madeira tem a capacidade de sequestrar 1 tonelada de dióxido de carbono a cada 1 metro cúbico de madeira. A proporção realmente é de 1 para 1, varia um pouco de acordo com o tipo de madeira, mas a conta é: cada 1 metro cúbico que eu deixo de usar de concreto e uso madeira, eu estou armazenando, sequestrando, tirando do ar a poluição equivalente a 1 tonelada de dióxido de carbono. Hoje já é possível se construir dessa maneira, tá? Já existem prédios no mundo inteiro construídos com madeira e cada vez eles têm crescido mais. E a gente está agora com a carpinteria nessa corrida, digamos assim, nessa disputa saudável para fazer esses prédios aqui no Brasil também, não só no Brasil, mas como na América Latina, que não tem nenhum ainda. E nós estamos fazendo esses estudos para que isso seja feito por aqui. Normalmente, os prédios que são construídos em madeira, eles são feitos da seguinte forma: fundação é sempre em concreto armado, porque vai estar ali em contato com a umidade. Então, do nível térreo para baixo, concreto armado. Do térreo para cima, que não pega mais umidade, já se pode construir com madeira. Então, pilares de madeira, vigas de madeira, lajes de madeira mistas com concreto, e ligando tudo isso está o aço.
Vocês podem ver que a gente tem muito mais madeira na obra, menos concreto, menos aço, e a gente tem uma compensação energética muito maior por estar usando esse mix, né, de materiais, tá? E como isso é possível hoje em dia? Simplesmente fazendo de uma forma que a madeira seja engenheirada, ou seja, não é mais como construir madeira como antigamente, que a gente pegava madeiras, espécies nativas que usava antigamente peroba rosa, cumaru, jatobá, ipê, não é mais isso. A gente pega madeiras de florestas plantadas, que são plantadas para esse fim, e a gente pega essas lâminas e cola, transformando a madeira original numa madeira muito mais resistente do que a matéria-prima que veio para a gente fazer a colagem, né? Esse sistema se chama madeira engenheirada. Os tipos de madeira engenheirada que existem hoje em dia são vários, né? Mas o mais utilizado é a madeira laminada colada, que dá para fazer pilares e vigas, né? São pequenas lâminas de madeira prensadas uma sobre a outra com adesivo estrutural, e isso a gente transforma em pilares e vigas equivalentes, por exemplo, em dimensões ao concreto armado. Já se pode fazer, por exemplo, pilares de 60 por 60, vigas com 1 metro de altura e comprimentos que variam até 40 metros de vão livre, por exemplo. Então, não tem mais limitação para construir com madeira engenheirada hoje em dia. Já um outro elemento que a gente encontra muito nesses prédios é o CLT, que é madeira laminada colada cruzada, ou Cross Laminated Timber. Essas peças são feitas com madeiras coladas a cada 90 graus, né? As lâminas vão coladas a 90 graus, então a gente tem uma peça estrutural nas duas direções, porque a gente vai cruzando as fibras da madeira. Elas servem para fazer paredes estruturais e servem para fazer lajes de madeira, né? A gente também tem os painéis estruturais de madeira, que são, por exemplo, os painéis de LVL, que são os painéis de lâminas paralelas, que eu chamo particularmente de madeira microlaminada, porque são pequenos painéis de pequena espessura também colados, que têm uma resistência enorme, né, para se usar como construção. Tem alguns painéis que têm uma resistência igual ou superior ao aço, para vocês terem uma ideia, né? E isso de uma forma muito mais ecológica e sustentável, né? A gente tem também fora do Brasil alguns outros painéis também que servem para a estrutura, como o LVL, que eu acabei de falar, né? A gente tem o LSL, que são o Laminated Strand Lumber, que é o tipo de um OSB estrutural, né? São lascas de madeira que são prensadas, e aí você tem painéis estruturais muito resistentes que servem para fazer paredes e lajes. A gente tem o Paralam, né, que ainda não existe no Brasil. São madeiras que são recompostas, né, como se fossem pequenos palitinhos de dente colados e prensados. Então você refaz a madeira, só que na hora que você tira todos os defeitos e cola, você tem uma madeira que chega a 20 até 30% mais resistente do que a madeira original, tá? No Canadá também a gente tem dois tipos de painéis estruturais que estão começando a despontar, que é o NLT, Nail Laminated Timber, que é como se fosse madeira laminada pregada, não tem cola, e isso a gente usa para fazer forros estruturais, né, vencendo vãos aí de 12, 15, 20 metros só com madeira e prego. E aí a gente tem o painel estrutural mais puro de madeira que existe, que é o DLT, Dowel Laminated Timber, que são os painéis cavilhados de madeira. Então, lá fora já está muito avançado e a gente acha que isso vai chegar no Brasil logo mais também, tá? A gente tem, né, sempre uma pergunta que me fazem aqui, que é a questão da durabilidade da madeira, né? A questão do apodrecimento, né? Por que a gente, como a gente vai construir com madeira se ela pode apodrecer, né? Então é uma questão sempre pertinente.
A madeira, na verdade, é o material assim, mais estudado do mundo, né? Muito mais do que o concreto, do que o aço. E agora que está se construindo prédios com madeira, a gente já sabe que o segredo da madeira é a gente evitar a umidade, né? Porque a umidade está diretamente ligada, proporcionalmente ligada à resistência da madeira. Quanto mais úmida ela está, menos resistente ela é. Então, o segredo está manter a consistência, usar a madeira sempre encapsulada, nunca em área externa, estou falando de madeira estrutural, tá? E se a gente mantém a consistência, mantém a umidade do ambiente, ela vai durar eternamente. E claro, a gente tem como proteger a madeira de duas formas. Primeiro, quimicamente, né? Por exemplo, tratando a madeira contra cupins e contra insetos, e contra o apodrecimento com produtos que tratam a madeira dessa forma. E a gente tem como proteger a madeira mecanicamente, que é colocando rufos, né, revestimentos, tábuas de sacrifício para que a madeira estrutural mesmo fique protegida. Então, quanto à deterioração da madeira, é basicamente isso. Aí a gente tem uma questão que é a questão do fogo na madeira, né? Madeira é um material combustível, consequentemente ela pega fogo. Só que hoje a gente sabe que a madeira é previsível na questão do incêndio. A gente sabe exatamente como a madeira vai queimar. Por exemplo, quando a madeira queima, ela cria uma capa de carbono em volta dela que evita com que o oxigênio penetre na madeira e aí ela cessa com o fogo no miolo. E nós que somos engenheiros estruturais, a gente sabe que se a gente calcular uma peça para resistir tal carga, né, ou tal resistência que ela precisa ter, a gente simplesmente aumenta essa camada de madeira para que ela possa carbonizar e resistir o tempo suficiente para que as pessoas possam ser salvas dessa construção. Porque uma construção numa situação de incêndio não é para salvar a estrutura, é para salvar vidas. Sendo que a madeira tem uma grande vantagem em relação ao aço, né? O aço, quando chega a 750 graus Celsius, ele deforma. Já a madeira continua portante enquanto ela está queimando. E ela não vai cair na cabeça das pessoas enquanto está tendo uma situação de incêndio. Então, para os bombeiros irem num prédio de madeira salvar vidas é muito mais seguro do que ir num prédio de aço ou de concreto, tá? E tem outra, né? A gente está falando aqui de madeiras estruturais, não são pequenos gravetos de madeira, são madeiras que têm seções imensas, né, de pilares e de vigas. Então, é difícil você dar ignição, né? Você pode chegar lá com um isqueiro, com um maçarico, tentar colocar fogo na madeira, que ela não vai pegar fogo, vai demorar para dar a ignição, né? E, para finalizar, as construções em madeira, né, são 6 vezes, né, chegam a ser 6 vezes mais leves do que as construções em concreto armado e, portanto, você tem uma economia maior nas fundações. Além disso, a gente não pode negar a beleza da madeira, que é um material que tem a ver até com o ser humano, porque cada peça de madeira tem o seu próprio DNA, você não tem uma peça exatamente igual a outra, né? O ser humano se identifica muito com a madeira, com a beleza da madeira. Hoje a gente já é possível fabricar no Brasil, por exemplo, laminado colado, já é possível fabricar no Brasil o CLT, né? Nós temos uma fábrica aqui no Brasil que se chama Crosslan, que nós somos parceiros e sócios, que fabrica esse tipo de estrutura, então já se pode construir com madeira, né, edifícios de 5, 10 né, andares, né, com 100% em madeira ou um misto de aço, concreto e madeira, já é possível se fazer isso e com uma qualidade inquestionável, tá? Então você tem um material que é mais rápido de se construir, é mais leve, tem total qualidade e é sustentável. Por que não construir com madeira os prédios no futuro?
Agora, eu falei só de construções altas de madeira, né? Falei de prédios de meia altura, né? De 5, no máximo 10 andares, para se construir com madeira engenheirada ou, como eu estou chamando, de madeira massiva, né? Mas é claro que, assim, essa tecnologia pode ser aplicada para outras construções também, né? Nós aqui da carpinteria estamos fazendo bastante casas em CLT, né? Com paredes estruturais de CLT e lajes de CLT. Pra você ter uma ideia, a gente consegue construir uma casa de 100 metros quadrados em 3 dias com essa tecnologia, né? A gente pré-fabrica tudo lá na nossa fábrica. A gente tem um braço robótico, né, uma CNC que lê o nosso projeto e já corta todas as peças, né, os encaixes, os furos, para que a peça vá para a obra o mais pronta possível, né, porque a indústria 4.0 hoje em dia é a pré-fabricação. A gente não vai mais ter, né, gente subindo tijolinho na obra. A gente vai começar a fazer tudo na indústria, tudo pré-fabricado. E nós aqui da carpinteria já estamos fazendo assim. Por exemplo, nosso processo de trabalho nós recebemos um arquivo de arquitetura, né, com o projeto de uma casa, de um galpão, né, de um shopping, até mesmo de um prédio. A gente faz um estudo estrutural disso num software, né, que já trabalha com BIM para que a gente possa ter todos os recortes, os encaixes. Aí a gente manda isso lá para a fábrica, né, a fábrica lê os nossos arquivos, o braço robótico pega esse arquivo, faz um scanner na peça que está lá na mesa, faz todos os recortes, etiqueta, numera, a gente manda para a obra e monta rapidamente. Esse é o sistema de construção para o futuro e é o que a gente acredita que vai ser as construções daqui para frente. Bom, se vocês estiverem interessados em conversar um pouco mais sobre como construir com madeira, né, como construir com madeira massiva, como é o nosso processo construtivo, ou se tiver qualquer dúvida relacionada à madeira, vocês podem entrar em contato comigo, engenheiro Alan Dias. Meu e-mail é alan@carpinteria.com.br. Nós estamos aqui em São Paulo, na rua Pamplona, 1868. O nosso site é www.carpinteria.com.br, ou, se você quiser, pode entrar em contato por telefone, que é o 011 3052 3510. Muito obrigado.